Mais uma vez, obrigado por nos receber em sua casa, onde você estiver, participando dessas lições. Nós estamos na série É Tempo de Avançar e estamos na penúltima lição, estamos na 7ª lição. O estudo de hoje é Avançando na Frutificação. E o texto está em João, Evangelho de João 15, a partir do verso 1 até o verso 16, que diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, e todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. E aí ele vai seguindo até o verso 16. A natureza, ela tem muito a nos ensinar. E foi do mundo à sua volta que Jesus lançou mão dessas coisas visíveis e palpáveis para trazer luz, trazer cor às realidades espirituais. E ele falou do sal da terra, falou da semente, falou dos lírios do campo. Enfim, ele lançou mão das coisas visíveis em sua volta para trazer clareza a seus ensinamentos como um grande mestre que ele era na arte do ensino. E aqui, mais uma vez, ele lança mão da natureza. E um princípio aqui que é imutável, o princípio da frutificação, ele vai aplicar isso à vida espiritual. Na natureza, nós temos 3 tipos de ramos: os que nada produzem, os que pouco produzem ou produzem sem muita constância, e os que produzem muito fruto. E do jeito que é na natureza, também é na vida espiritual. Bom, a primeira pergunta que a gente depara aqui é: que tipo de fruto é esse? Né? Seria as vidas que a gente ganha para Cristo? Seria a quantidade de vezes que eu vou à igreja, que eu frequento a igreja, que eu oro, que eu leio a Bíblia? Bom, em Mateus 7, versículo 16, 17, Jesus diz assim: pelos frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. E aqui nós temos, uma coisa interessante. Primeiro que a árvore ela se conhece pelo fruto. Você identifica uma árvore pelo fruto. E segundo, você olha o contrário também, o fruto é evidência daquilo que a árvore é, porque ela produz de acordo com a sua natureza. Então nós podemos dizer que fruto é tudo aquilo que eu produzo e está de acordo com a minha natureza. Lá em Gálatas nós temos Paulo falando sobre esse assunto, e ele fala sobre os frutos do Espírito e também as obras da carne. E lógico que ali ele vai mostrar que o que caracteriza um verdadeiro cristão são as obras que vão aparecer na vida dele. Nós não temos como dizer se essa ou aquela pessoa ela é cristã, mas os frutos que vão aparecer na vida dele vai identificar se ele é ou não. A outra pergunta que a gente depara aqui nessa lição é: por que devemos frutificar? Primeiro, por causa do risco de sermos cortados. Jesus disse: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então é uma evidência clara que se você não frutifica, você será, de uma certa forma, cortado. O Senhor não conta com você. Toda árvore, Jesus diz também, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus ele fala sobre isso. Então, quando a árvore ela não dá fruto, para nada ela serve e corre o risco, de fato, de ser cortada. Então, muitas pessoas às vezes brincam com esse princípio, mas ele é uma realidade. A segunda coisa, porque nós devemos frutificar, é porque é natural. É natural que assim aconteça. Não é? É natural de que você procure que uma árvore dê frutos. É natural você ir num pé de laranja e encontrar laranja. Porque ela precisa produzir, ela deve produzir de acordo com a sua própria natureza. Então, se a sua vida não tem dado fruto, tem alguma coisa de errado aí acontecendo, porque é natural que uma árvore dê fruto. Então, assim como acontece na vida natural, né, no mundo natural, também acontece na vida espiritual. Nós não precisamos, por exemplo, pedir um cristão que ele dê fruto. Ele vai dar frutos. É natural dele, é natural dele transparecer a vida de Deus que está nele, que aparece nos frutos. E
Terceiro, porque Deus é glorificado pelos frutos. João disse: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Então, o mundo glorifica a Deus quando vê evidenciar em nós os frutos os frutos da vida de Deus em nós. Então, quando eles veem as obras de Deus manifestas em nós, eles dão glória a Deus. Então, quando nós frutificamos, é o nome de Deus que é glorificado. Quando o contrário também é verdade. Se nós não evidenciamos os frutos, né, do Espírito, o nome de Deus fica envergonhado. E, em quarto lugar, porque é um desígnio do Senhor. Ele diz: eu vos chamei e vos designei para que vades deis frutos. Então, o Senhor, ele mandou que a gente desse fruto. Quando nós frutificar para um cristão, não é opcional. Então, não é uma coisa assim: olha, se vocês puderem, deem fruto. Nós precisamos evidenciar fruto. E a outra pergunta: como é que nós podemos dar fruto? Primeiro, você precisa passar por um processo de purificação. É isso aí que o texto diz: todo aquele que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Na vida cristã é assim. Às vezes a gente precisa passar por um processo de poda. A gente tem problema com isso, porque a gente sempre imagina que quando algumas coisas estão sendo tiradas de nossa vida, a gente sempre associa isso a uma obra diabólica, uma obra satânica e tal. E às vezes não. Às vezes é Deus trabalhando, tirando coisas que estão sugando a nossa energia e atrapalhando a gente de frutificar. E Deus tira da nossa vida para que a gente possa frutificar. Em segundo lugar, você precisa provar uma profunda comunhão com Deus. O Senhor Jesus, ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem uma íntima comunhão com o Senhor, com Deus, nós não iremos frutificar. Muitas pessoas desprezam isso. Querem frutificar na base da sua própria força, na base da carne, da própria vontade. Isso não dá certo. É resultado de uma comunhão íntima com Deus, de um viver em plena comunhão com Deus. A outra pergunta é: como isso vai refletir na nossa vida? Qual é o resultado disso? Primeiro, uma vida espiritual mais abundante. Jesus diz: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E a maior alegria de um cristão é fazer a vontade de Deus. Jesus fala que isso vai gerar um ciclo de bênção, de alegria em nossa vida. Ele fala de gozo completo, fala de alegria plena. Nós teremos uma vida espiritual não de peso, não de tristeza, não na base da ordem, sem prazer, mas uma vida de grande alegria. Segundo, uma vida de oração mais eficiente. Ele disse: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para que vocês deem frutos e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhe conceda. Então, você tem mais poder na oração. É interessante que quando você frutifica para Deus, ele parece responder às nossas orações com muito mais eficácia. As coisas começam a acontecer com muito mais frequência em nossa vida. E aí, nós teremos uma vida de maior comunhão com Deus. Jesus disse: não chamo mais vocês de servo, porque o servo não sabe o que seu Senhor faz. Eu chamo de amigos, porque o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei isso conhecido. Então, maior possibilidade de conhecer a vontade de Deus nós temos quando nós temos essa frutificação, nós passamos a ser íntimo do Senhor. A pessoa que frutifica no reino de Deus goza de mais intimidade com Ele. E, por fim, gente, Jesus, ele demonstrou esse princípio de maneira clara quando, numa certa manhã, ele viu uma figueira que estava na beira do caminho e ele se aproximou e não achou nada ali, senão folha seca. E a Bíblia fala que ele amaldiçoou aquela figueira. Isso mostra que Deus, ele tem expectativas em nós. Isso mostra que Deus espera algo da nossa vida, espera fruto em nós. Ele vai chegar um dia para colher os frutos da nossa vida. E o que nós temos para apresentar? Fica para nós essa pergunta, porque nós estamos no ano da frutificação, no ano do avanço, e vamos avançar na frutificação.
Não vamos deixar esse ano passar em branco na nossa vida, e vamos mostrar e deixar evidenciar os frutos de Deus em nós e através de nós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você possa ser muito frutífero no reino de Deus e o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. Até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.